Olá pessoal, meu nome é Fábio Belo, sou professor de psicanálise da UFMG. Tenho a honra de estar aqui na UFMT a convite do professor Henrique Lee, do programa de pós-graduação em estudos de linguagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre pragmatismo e psicanálise a partir de uma perspectiva do Jean Laplanche, um diálogo que eu tenho estabelecido desde a minha dissertação de mestrado. E hoje eu vou falar um pouco sobre as questões de tradução, o que o Laplanche tem trazido sobre tradução e uma concepção do Hort sobre o que é a subjetividade de um ponto de vista pragmatista, né? Vou ler um pouco da minha dissertação de mestrado, está disponível no link do vídeo, no meu site fabiobelo.com.br, também é fácil de localizar essa dissertação. Vou ler algumas passagens e comentar, e daí o professor Henrique também, a gente vai conversando se esse for o caso agora. Eu começo por uma passagem na página 109, só para tentar comparar duas figuras que aparecem, uma no Freud, uma no Hort, para a gente começar esse diálogo entre a psicanálise e o pragmatismo. A figura do Freud diz respeito ao humorista, né, que eu estou chamando de humorista, que aparece nos textos dele sobre o humor, aparece em alguma medida no texto sobre os xistes, aparece muito também claramente no texto Os Escritores Criativos e Devaneio. Vou falar um pouco dessa figura e falar também do ironista do Hort, que é o personagem central do livro dele, Contingência, Ironia e Solidariedade. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Hort. Esse ironista liberal dele é um modelo, né, um tipo ideal que ele está propondo, que é um sujeito que descreve, que sabe se descrever e que sabe que essas descrições que ele fala dele, que ele narra sobre ele mesmo, são descrições contingenciais, são historicamente determinadas, são historicamente mutáveis e que dependem dessas forças afetivas, forças sociais para serem compostas. Esse ironista, está aí na página 109, ele acredita na contingência do seu vocabulário final. Essa expressão, né, vocabulário final, designa um conjunto de palavras que todo ser humano carrega e que é empregado para justificar suas ações, suas crenças, sua vida. São as palavras com as quais formulamos elogios aos amigos, críticas aos inimigos, nossos projetos de longo alcance, nossas dúvidas mais profundas sobre nós mesmos, nossas maiores esperanças. Elas são palavras com as quais contamos, às vezes, retrospectivamente e às vezes prospectivamente a história das nossas vidas. Ou seja, um vocabulário aberto, né? É o conjunto amplo e impreciso das nossas narrativas sobre a nossa vida como um todo, né? Ou seja, o mais importante dessa definição, né, de ironista liberal é que ele sabe que o seu vocabulário de descrição da sua vida e do mundo no qual ele vive é contingente, é historicamente determinado e está sempre aberto a mudanças, a diminuição aqui, aumento ali, mas a ideia, a metáfora presente em Hort é sempre de uma ampliação da rede, né, de descrições que nós fazemos de nós mesmos na medida em que nós sabemos que a gente vai poder ampliar essa rede na medida em que as trocas conversacionais que temos uns com os outros vão sempre aumentar as nossas perspectivas de descrição. Então, a ideia parece ser sempre a ideia de ampliar a rede, torná-la mais flexível, mais aberta fundamentalmente para a consciência, né, para a tomada de consciência de que essas redes discursivas são contingentes, historicamente determinadas, politicamente construídas, né? Na página 110, eu faço um resumo, né, dessa característica assim, desse ironista liberal em 3 pontos que o Hort aponta, que é o seguinte: o ironista ele tem dúvidas contínuas e radicais sobre o vocabulário que ele utiliza correntemente, porque ele se impressiona com outros vocabulários tomados como finais por pessoas e livros que ele encontra. Então, primeira característica, ele tem dúvida contínua sobre o seu vocabulário. Segundo, ele percebe que argumentos fraseados no seu vocabulário presente não podem nem subscrever, nem dissolver aquelas dúvidas. Ou seja, por mais que consigamos e
e tentemos, né, fazer um certo tipo de finalização desse vocabulário, tentar deixá-lo mais fixo, mais estável, a gente sabe que as dúvidas sempre vão permanecer exatamente por essa ideia de que há muitas perspectivas. Então, por mais que a gente acredite na potência da narrativa, por mais que a gente acredite na potência estética da composição desses vocabulários, isso sempre vai ser insuficiente, sempre vai haver por assim dizer, uma tentação à redescrição, né, do que é nosso desejo, do que é a subjetividade. Terceiro ponto, na medida em que filosofa sobre sua situação, ele não pensa que seu vocabulário está mais próximo da realidade, por exemplo, que outros. Ironistas que estão inclinados a filosofar veem que a escolha entre vocabulários não é feita por um metavocabulário universal e neutro, mas sim por comparar novos vocabulários com antigos. Esse é um ponto fundamental. O Hort, ele é antimetafísico, né? O pragmatismo, de maneira geral, ele tem uma antimetafísica como linha de força, né? Então, não acreditar que esses discursos que fazemos sobre nós mesmos tenham uma objetividade, ou que eles se aproximem mais da realidade, que eles, de alguma maneira, né, tenham uma objetividade mais concreta, não acreditar nesse tipo de descrição, para o Hort é fundamental. O que nós temos em termos de elogio, por assim dizer, com relação aos discursos que a gente pode fabricar sobre nós mesmos ele tem me feito melhor, ele tem me feito mais flexível, ele tem me ajudado a ser menos violento e menos bruto com a alteridade de maneira geral. É esse tipo de elogio que a gente faz com relação aos discursos, né, as descrições que a gente faz de nós mesmos. Não o tipo de elogio que um cientista faria, né? Meu discurso sobre mim mesmo, a minha descrição sobre mim mesmo é mais próxima da verdade, é mais próxima do fato, é mais próxima de um certo qualia que poderia, né, ser a descrição verdadeira e objetiva de mim mesmo. Um ironista não está minimamente interessado nessa ideia de objetividade, porque essa ideia parece trazer embutida nela a ideia de uma substância metafísica que pode ser encontrada, né, no final desse processo de múltiplas descrições. Na verdade, o que a gente tem é um processo, né, um processo contínuo de descrições e infinito, cada vez mais amplo, cada vez com mais perspectiva, mais flexibilidade, mas nunca a ideia de que nós tenhamos que fechar esse processo, concluir esse processo numa descoberta de uma essência ou de uma imagem própria ao sujeito. Não há, finalzinho da página 110 aí, né? Não há um centro para o eu, né? Então há somente diferentes maneiras de posturar novos candidatos para essa rede de crenças e desejos, né, que vão anteceder e proceder outras redes de crenças e desejos. Essa definição, aliás, do que é um sujeito, para o Donald Davidson, para o Richard Hort, para o William James, né? O que é o sujeito? É essa rede de crenças e desejos que está crescendo o tempo todo, que está sendo cerceado o tempo todo por outras redes de crenças e desejos, né? Não tem nenhuma substância em si do que é o sujeito, né? Na página 111, no final dela, ele vai dizer: o ironista liberal é alguém suficientemente historicista para ter abandonado a ideia de que suas crenças e desejos mais importantes se referem a algo anterior, aquém do tempo e do acaso, né? Então, manter essa perspectiva historicista, essa perspectiva política, né, de que as nossas descrições elas dependem do que eu chamo de nossa história libidinal, é uma das consequências de descrever a nós mesmos como esse tipo de ironista liberal que o Hort está apontando. Essa perspectiva pragmatista, ela está baseada também numa concepção de epistemologia que é importante para o pragmatismo lembrar, que, né, eu já mencionei, é contrária a essa ideia positivista de nós podemos encontrar uma objetividade, nós podemos construir fatos independente da perspectiva daquele que constrói esses fatos, né? Para o pragmatismo, objetividade tem muito a ver com solidariedade, com estabilização dos discursos que constroem
as descrições do mundo, né? E essa perspectiva epistemológica, quando ela é trazida para o campo das ciências humanas, vai acontecer que as descrições que a gente faz do desejo humano, do que é o desejo, como nós devemos viver, esse tipo de perspectiva epistemológica acaba sendo o que eu tenho chamado um tipo de reserva antifascista. Queria insistir um pouco nessa ideia. Há uma série de modos de descrever o ser humano que tendem a fazer acreditar numa identidade substancializada, reificada, hipostasiada, como se algumas descrições não fossem abertas a redescrições. A ideia de produzir um certo tipo de discurso, um certo tipo de descrição do ser humano que visasse fazer crer que a identidade é uma só, a identidade é imutável, ela não é histórica, ela pertence a uma natureza, se possível uma natureza biológica, e daí a gente vê os riscos de fascismo nesse tipo de descrição, né, nesse tipo de visada epistemológica. Então, se eu acredito epistemologicamente que eu posso fazer uma descrição que na verdade não é exatamente uma mera descrição, mas é quase um relato de correspondência a uma suposta realidade, eu estou correndo o risco de fascismo, eu estou correndo o risco de acreditar que essa descrição, ela finalmente se liberou, ela está livre do contexto político no qual ela foi engendrada. Esse risco de acreditar que uma narrativa sobre nós mesmos pode ser liberada, neutralizada das suas origens políticas, das suas origens contingenciais, históricas e libidinais, esse risco é o que a psicanálise e o pragmatismo querem fazer evitar a todo custo. Então é importante criar esse tipo de reserva antifascista e esse tipo de descrição do ironista liberal do Hort e eu acho do humorista do Freud, esse tipo de descrição, esse tipo de conceito tem esse efeito que eu quero chamar aqui de reserva antifascista. Então, no fundo, a gente tem essa crítica à epistemologia, a um certo tipo de epistemologia que tem como esperança a ideia de encontrar um discurso que seja mais do que descrição, né, um discurso que seja correspondentista, por assim dizer, que produz apenas correspondência a uma realidade que é encontrada muito mais do que construída, muito mais do que inventada através desses discursos. Então, eu preciso misturar essas duas coisas, a realidade e o discurso, né? No sentido de uma correspondência e não no sentido de mais coerência, no sentido de mais habilidade para lidar com a realidade, etc. Tanto o pragmatismo quanto a psicanálise, eu acho que eles não estão dissociando, né, ao contrário das críticas que têm sido feitas, né, um certo relativismo, um pragmatismo e um relativismo, eles não estão dissociando o discurso da prática. Ao contrário, o fato de a gente não acreditar na objetividade não quer dizer que a gente está se afastando da realidade ou do uso prático do mundo, ou do uso prático dos nossos corpos, por exemplo. O que a gente está insistindo é que os discursos que temos sobre o mundo e os discursos que temos sobre os nossos corpos ou sobre os nossos desejos têm fins, têm objetivos, têm fins pragmáticos, têm objetivos, têm consequências políticas, têm consequências morais. O fato de descrevermos o mundo de uma certa forma, a partir de certa perspectiva, e o desnudamento desses fins, a explicitação desses fins, é o que está em questão no pragmatismo e eu quero acreditar também na psicanálise, né? Quais são as finalidades pragmáticas de descrever o mundo de uma certa forma? O que isso causa? O que isso provoca em termos de consequências performativas, né? Quando chamamos, por exemplo, dá um exemplo para ficar claro, quando nós descrevemos a nossa identidade em termos generificados. Quais são as consequências disso, né, de usar um suposto suporte biológico para definir a nossa identidade? Essa parte da biologia específica que é a diferença anatômica entre os sexos. Qual que é
a consequência de fazer esse tipo de descrição como um tipo de descrição central, organizadora de toda a nossa identidade. Se você pergunta isso, se você faz essa pergunta, você já está, de alguma maneira, recusando a ideia, que era um pressuposto, de que essa descrição era uma descrição correspondentista. Né? Que, não, tá, olha lá, olha o corpo das pessoas, há pessoas com pênis, há pessoas com vagina, isso é fato, isso pode ser visível. Ninguém está negando que os corpos possam ser diferenciados assim. O que o pragmatismo está querendo insistir é por que descrevemos os corpos assim e por que a gente joga esse jogo de linguagem com essa potência que a gente quer dar a esse tipo de descrição. O mesmo vale, por exemplo, quando a gente distingue pessoas por cor da pele, né, por gênero, por classe social. Existem consequências nos tipos de descrições que fazemos ao longo da nossa história. E a gente sabe que mudar as descrições tem efeitos pragmáticos sobre a vida das pessoas. Se a gente para de descrever as pessoas, por exemplo, torna isso impossível ou vergonhoso, descrever as pessoas em termos de livres e escravos, por exemplo, eu torno a vida concreta das pessoas diferentes, né, do ponto de vista, por exemplo, das relações de trabalho. Né? Esses são os efeitos pragmáticos. Né? Quando eu uso a descrição racial como uma descrição identitária inegável, inclusive pelo fato de haver um cor da pele que me indica o lugar, a posição de um sujeito no mundo, eu faço uma descrição de tal maneira a criar a possibilidade de escravidão. Se eu digo, bom, a cor da pele não é importante para essas descrições identitárias, mais importante o fato, né, da dignidade humana ou valores que nós queremos agora colocar em primeiro plano né, além da cor da pele. Então, esse tipo de descrição vai fazer com que se torne cada vez mais difícil, cada vez mais vergonhoso, cada vez mais complicado propor a escravidão como um modo de relação possível, um modo de relação social possível. Esse tipo de efeito pragmático ele tem que ser visto, e tem que ser visto não como uma descrição melhor da realidade, que a gente progrediu e que a gente finalmente entendeu que nós não podemos escravizar alguém, que nós não podemos fazer isso porque a natureza que a gente finalmente descreveu e descobriu numa descrição melhor, finalmente se mostrou para a gente. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente teve descrições que se impuseram politicamente de tal maneira a descrever relações sociais de trabalho, de tal maneira que não fosse mais permitido, não fosse mais autorizado a descrever as pessoas de tal forma que justificasse a escravidão dessas pessoas. Então, e por que esses discursos venceram? Porque houve guerra, porque houve luta simbólica, porque houve convencimento de vários tipos religiosos, morais, estéticos, que numa certa e numa complexa rede de poder fizeram com que esses discursos se impuseram e que tenham que continuar a serem impostos e investidos para que eles permaneçam, porque nada na descrição hoje que nós fazemos como vergonhosa da existência de escravos, nada garante que nós não possamos voltar a descrições anteriores ou a descrições que possam justificar de alguma maneira tipos de exploração que hoje a gente considera totalmente vergonhoso, totalmente imprudente, né, da nossa parte, que a gente tenha tido esse tipo de história. Né? Então não há nenhuma garantia natural, nenhuma garantia social de que as nossas descrições sobre o que somos, elas estejam estáveis e elas sejam mais próximas da realidade, por isso a gente não pode voltar. Nós sempre podemos voltar, nós sempre podemos mover essas descrições e os seus efeitos pragmáticos para lugares inusitados, totalmente abertos, totalmente imprevisíveis, né? Para o bem e para o mal, né? Podemos mudar essas descrições, inclusive para pensar em mundos novos que a gente ainda não pensou. Então, essa abertura das descrições que fazemos de nós mesmos e do mundo, elas têm efeitos pragmáticos e
a ideia de manter a contingência como conceito fundamental nesse processo, para mim, isso pode ser designado, eu queria designar assim, isso funciona como uma reserva antifascista, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Lembrar isso para dizer, nós podemos melhorar sempre, nós podemos melhorar as nossas descrições, de tal forma produzir efeitos pragmáticos inusitados, de tal maneira produzir novas formas de vida que produzam menos sofrimento, mas para o mal também. Nós podemos mudar de novo essas descrições de tal maneira que nós voltemos a estabelecer relações sociais e políticas que vão ser também destruidoras, violentas, agressivas com as minorias ou com certos grupos de pessoas, como nós já fizemos. Na página 116, por exemplo, eu lembro que o Hort ele quer destruir um pouco essa ideia de que o mundo, o eu, tem uma natureza intrínseca, uma essência, né? De que ele é, no fundo, uma criação divina, cuja linguagem a gente só tem que ter o trabalho de descobrir, né? Então, o Hort está lendo Derrida muitas vezes e criticando aquilo que o Derrida vai chamar de metafísica ontoteológica da soberania. Essa crítica que o Derrida faz é uma crítica que articula de forma muito clara a ideia de que toda ontologia metafísica, parece trazer à baila a ideia desse outro, né, Deus, de um outro criador que fez uma linguagem inicial e que a gente só teria o trabalho de descobrir isso. Então, uma ontoteologia, né, ou seja, uma ideia de que uma descrição verdadeira de mim mesmo, do mundo, vai me aproximar de uma descrição do original, daquilo que veio, né, de um outro, fora de qualquer contexto político, fora de qualquer engrenagem social. Então, se eu descobrir isso, eu descobri a objetividade de mim mesmo, a objetividade do meu mundo, a objetividade do meu desejo. Essa metafísica, o Derrida vai lembrar bem, é sempre uma metafísica da soberania, porque esse tipo de descrição, ele sempre vai redundar em tipos de relações de poder. Então, se eu descrevo, para usar um mito que funda a nossa cultura, né, um dos mitos fundadores da nossa cultura, se eu descrevo o ser humano como tendo iniciado com os homens, e um homem, e desse homem, da costela desse homem ter saído uma mulher, eu estou fazendo uma descrição, né, aparentemente com a objetividade que o mito quer dar a essa descrição, mas no fundo eu estou impondo, a partir de uma ontologia, né, as mulheres vieram dos homens, eu estou fazendo a partir dessa ontologia uma necessária consequência de soberania, de relação de poder. Se as mulheres saíram dos homens, elas devem obediência aos homens, né? Se são os homens que nomeiam as coisas, né? Como o mito adâmico traz, né? Adão nomeia as coisas, então o poder é de quem nomeia. Esse tipo de narrativa pode ser mítica, ela pode ser científica, ela pode ser psicanalítica, ela pode ser filosófica, ela tem várias matrizes, né? Ela tem várias matrizes. Esse tipo de narrativa, ela tem consequências muito concretas no que tange às relações de soberania que elas vão produzir. Nesse sentido, o Hort está lendo o Derrida também para fazer uma crítica às relações de poder que se estabelecem a partir desse tipo de descrição. Mais uma vez, apontar para a contingência das descrições, apontar para as origens contingentes das narrativas que fazemos sobre nós mesmos, é uma saída antifascista e é uma saída que coloca em questão as nossas relações de poder, as nossas relações, as relações que estabelecemos entre nós mesmos, né? Então essa me parece uma das consequências mais fundamentais do pragmatismo do Hort. Bom, o
Kort leu o Freud em algumas passagens. Tem um texto dele importante que se chama Freud e a Reflexão Moral, e ele vai fazer uma leitura do Freud que me faz aproximar esse ironista liberal daquilo que eu estou chamando de humorista, né, do Freud. Falar um pouco desse humorista. O Freud, ele em vários textos, ele compara o ser humano a um tipo de poeta, né? Quando ele sonha, diz o Freud, quando o sujeito sonha, ele cria uma realidade, ele corrige a realidade. Essa tese está muito evidente lá nos escritores criativos e devaneios, ou os poetas e os devaneios, né? Essa ideia de que todo ser humano é um Dichter, né? É um poeta, é alguém que inventa uma realidade interna, é uma ideia que merece ser lida com cautela, mas que merece um acolhimento nesse sentido pragmatista que eu queria dar a ela. Essa capacidade de poetizar a própria existência, ou seja, naquilo que eu estou insatisfeito, eu invento um mundo possível que poderia ser um outro mundo, esse tipo de capacidade, né, de traduzir, por assim dizer, um mal-estar numa narrativa que eu estou inventando e que eu estou corrigindo meu mundo por isso, pode ser, e eu acredito que pode ser a base de toda a psicoterapia psicanalítica, né? A ideia de que eu posso inventar narrativas sobre mim mesmo, novas descrições de mim mesmo, para, de alguma maneira, fazer frente às descrições que hoje eu tenho sobre mim e que têm me feito sofrer, e que têm me feito viver de uma maneira insatisfatória, que eu considere ruim, que produza muito mal-estar, muito mais do que de alguma forma suportável para mim, né, e que me levou a fazer análise, me leva a fazer psicoterapia. Tem um dado importante nessa imagem que o Freud vai construindo na interpretação dos sonhos, nos escritores criativos, no texto, no artigo pequenininho, mas muito importante, chamado humor. Tem um problema nessa imagem, que é que esse humorista do Freud, muitas vezes, ele corrige a realidade apenas internamente, né? A metáfora que o Freud traz, por exemplo, no texto do humor, é que o sujeito está indo ser enforcado numa segunda-feira, e daí ele corrige a realidade internamente e diz, num xiste, que ótima maneira de começar uma semana, né? Mas essa piada dele é uma piada que não vai corrigir a realidade. Ele vai persistir indo para a forca, né? Ele corrige a realidade, mas a realidade continua sendo muito mortífera, né? O exemplo é importante exatamente porque pode dar a sensação, e eu acho que essa sensação não é de todo equivocada, que o Freud está propondo a ideia de que, olha, o aparelho psíquico ele pode ser muito conveniente para os jogos de poder, inclusive, porque vai tornar possível que o sujeito continue a sua existência sem mudar a realidade de fato, já que no sonho, no devaneio, essa realidade está modificada e pode ser modificada, né? No mesmo texto, nos escritores criativos, na verdade, ele traz o exemplo do empregado que devaneia indo para o seu trabalho, que se casou com a filha do patrão, né? E daí, com esse casamento, ele muda a realidade dele. De novo, é um tipo de devaneio que fica internamente ao sujeito, não tem uma saída externa e mantém o sujeito lá na relação de trabalho, de exploração, né? Então são exemplos, vários exemplos que o Freud dá. Um último exemplo que eu também acho super importante, no Além do Princípio do Prazer, a criança brinca com o carretel, né, a famosa brincadeira do Fordar, para lidar com a angústia que a ausência da mãe lhe traz, né? Então, para lidar com essa angústia, a criança inventa uma brincadeira e ela mesma, por assim dizer, controla a presença e a ausência da mãe, né? Manda a mãe para longe e traz a mãe para perto, brincando com o carretel do Fordar. De novo, a mãe foi trabalhar, a mãe foi
fazer as coisas dela, e ele está lá de uma maneira, né, sofisticada, simbolizada, mas de alguma maneira sem conseguir aquilo que ele quer, né, que é modificar o mundo de tal maneira até a mãe próxima a ele, né? Enfim, são vários exemplos, né, que dão a sensação de que esse sujeito que sonha, esse sujeito que produz devaneio, esse sujeito que simboliza o seu mal-estar de tal maneira a corrigir o mal-estar internamente a partir de uma descrição nova que ele faz internamente, dá a sensação de que essa correção é só interna. Mas é óbvio que a gente pode ler esses textos, eu acho que é o convite mesmo, né, de uma psicoterapia psicanalítica, de uma análise que propõe, né, um certo tipo de redescrição efetiva, né, cujos efeitos pragmáticos sejam de fato mudar a realidade do sujeito, né, de que ele mude de posição, que ele de alguma maneira intervenha no real, nas relações que ele estabelece com o mundo, consigo mesmo, com o seu corpo, etc. Então a gente pode ler esses textos como um tipo de convite olha, é essa potência criadora, essa potência de redescrição que a gente vai usar para fazer psicoterapia, né? Esses processos, eles são processos que o Freud está pressupondo como processos propriamente do funcionamento psíquico, né? Então, sonhar, devanear, né, são processos que são, por assim dizer, automáticos, né? O Winnicott tem talvez alguma crítica com relação a isso, talvez esses processos eles dependam de condições libidinais específicas para acontecer, né? Capacidade de sonhar, capacidade de fantasiar, capacidade de brincar, mas mesmo considerando esse tipo de capacidade uma capacidade adquirida libidinalmente ao longo do tempo, é a partir desse tipo de capacidade que toda a psicoterapia é possível de ser pensada em termos de um processo, né, um tipo de dispositivo que provoca mudanças efetivas, né, no mundo daquele sujeito, no mundo que ele descreve como sendo o seu mundo, né, e no próprio sujeito, né? Essa ideia está mais ou menos presente no Nietzsche, por exemplo, na página 120 da minha dissertação. Tento comparar duas frases importantes, né, uma do Freud e outra do Nietzsche, que traz essa ideia de que os processos de psicoterapia, os processos de análise têm a ver com um certo tipo de antes e depois, né? A frase do Freud é Wo es war, soll ich werden. Onde era o isso, lá eu devo advir, o eu deve advir, né? As frases famosas, né, numa das conferências do Freud. E há uma frase também muito próxima a isso, que está presente no Nietzsche, que é recriando todo era isso, né, num assim eu quis. Então, onde eu achava, né, que era isso que acontecia, era assim, né, e eu vou recriar isso, eu vou retomar essas coisas dizendo, não, eu estava querendo fazer isso, eu participei disso, eu fiz isso. A mesma ideia em Freud, né, onde era o isso, lá o eu deve advir, né? Onde eu era mais tomado, né, por desejos que eu não sabia controlar, que eu não sabia nomear, que eu não sabia descrever, que eu não sabia manejar, ao longo de uma análise, ao longo desse processo, eu vou saber manejar melhor, eu vou saber me articular melhor com o meu desejo, de tal maneira produzir menos sofrimento. Esse tipo de frase que está presente no Nietzsche, que está presente no Freud, são ideias que estão propondo de forma muito clara que mudanças subjetivas são possíveis, né? E essas mudanças subjetivas só são possíveis se eu tiver essa capacidade criadora, ou essa capacidade de descrição que o Freud escreveu nesses textos que eu citei, né? Da gente ser, de alguma maneira, estetas de si mesmo, né? De propor uma certa estética da existência, ou seja, a ideia de que eu posso, de alguma forma, produzir um tipo de narrativa diferente sobre mim, que tem efeitos pragmáticos no meu mundo e na maneira de me relacionar comigo mesmo, né? Bom, Freud vai ser lido pelo Hort, aqui na página 122, uma citação
do Hort, ele fala o seguinte, né? O Freud nos ensina a interpretar o que estamos fazendo ou pensando em fazer em termos de, por exemplo, nossa reação passada a figuras de autoridade particulares, ou em termos das constelações de comportamentos que nos eram forçados desde a infância. Freud sugeriu que nos elogiássemos ao tecer narrativas idiosincráticas, casos clínicos como se fossem, de nossos sucessos em autocriação, nossa habilidade de nos libertarmos de um passado idiosincrático. Ele sugere que nós nos condenemos por fracassar em nos libertarmos do passado, ao invés de fracassar em viver de acordo com padrões universais. Então, essa leitura que o Hort faz do Freud é uma leitura que produz um certo elogio à contingência, produz um certo elogio a uma imagem do ser humano que sobretudo, contrário a formas de servidão e a formas de submissão a certos padrões universais, padrões que estão ligados a uma certa imagem naturalizante ou biologizante daquilo que o homem é ou do que ele deve ser, na medida em que ele tem uma natureza objetiva, metafísica, que pode, inclusive, ser bem descrita por determinados discursos. Se a gente se afasta desse tipo de imagem e nos vemos como obras de arte em permanente processo de criação, de descrição, um processo que nunca termina, então o Hort está pedindo para a gente ler o Freud a partir dessa perspectiva, a partir de uma perspectiva nietzschiana, né, que o Michel Foucault também vai se apropriar desse tipo de leitura, propondo, né, em alguma medida, isso que ele vai chamar de estética da existência, né? A ideia de que nós não temos uma substância natural, nós não temos uma identidade natural para ser descoberta objetivamente, né? Nem por um discurso religioso, nem por um discurso científico. Nós temos, na verdade, o que somos, fazem parte das nossas descrições, e essas descrições, por sua vez, têm efeitos pragmáticos e políticos importantes, e mudando esse tipo de descrição, a gente muda também os efeitos pragmáticos que essas descrições têm sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o outro com quem a gente convive. Está aí na página 126, por exemplo, eu citando Nietzsche aqui, o Nietzsche diz isso claramente, né? Nós somos poetas, autores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas. Então, Nietzsche fala isso muito claramente em várias obras dele. Para já começar a encerrar, eu vou trazer o Laplanche para a conversa e mostrar como que essa perspectiva hortiana, essa leitura hortiana do Freud, tem a ver com o que o Laplanche tem apresentado naquilo que ele chama de teoria da sedução generalizada, e eu queria começar a pensar nessa aproximação desses autores que eu estou fazendo, do Laplanche e do Foucault, do Laplanche e do Hort, um pouco, inclusive, a revelia do que o próprio Laplanche tem proposto em alguns momentos. Assim, o Laplanche não me pareceu, ao longo da obra dele, muito aberto ao pragmatismo, né? Eu lembro dele ter citado alguns psicanalistas que fizeram esse diálogo com pragmatismo, Roy Schaefer ou Donald Spence, por exemplo, e ele sempre critica um pouco esses psicanalistas como autores que não reconheciam aquilo que para o Laplanche vai ser muito importante, que é o que eles chamam de realismo do inconsciente. Mas isso é uma outra discussão. O que eu quero apresentar é essa teoria da tradução no Laplanche, que eu acho que se aproxima muito dessa teoria da narrativa, ou teoria das descrições que o Hort apresenta, e que eu acho que também está presente nessa ideia geral de estética da existência do Foucault. Para o Laplanche, nós iniciamos a nossa existência numa situação antropológica fundamental, como ele vai chamar, e essa situação antropológica fundamental tem uma característica universal, que é a presença de um bebê que não tem subjetividade, que não tem elementos narcísicos pré-formados ou formados em qualquer instância,
não tem eu ali, não há uma subjetividade pronta, e juntamente desse bebê a presença de um adulto não só um adulto consciente, mas um adulto que tem inconsciente, que passou pelo processo do recalcamento e que já tem inconsciente. Nessa cena, o que acontece é que o adulto fornece a um só tempo mensagens que são narcisizantes, por assim dizer. Ele fornece mensagens identificatórias de todo tipo, né? A linguagem, a imagem corporal, enfim, descrições do que esse bebê está sentindo, do que ele é, em termos generificados, inclusive, se é um menino, se é uma menina, se ele está triste, se ele está com dor. Ele vai oferecendo esse tipo de mensagem, mas junto desse tipo de mensagem, junto desse tipo de engrenagem linguística, por assim dizer, engrenagem afetiva, engrenagens corporais que vão fazendo um envelope corporal desse bebê, o carinho, o cuidado, isso que o Laplanche chama de sedução generalizada. Junto disso, junto desses elementos, exatamente por serem um conjunto de seduções, há também elementos sexuais muito além da capacidade do bebê traduzir esses elementos, porque são comprometidos inclusive com o inconsciente do adulto. Então há a revelia do adulto que cuida, a mãe, o pai, enfim, os adultos cuidadores, na creche, né, as babás, etc. Essas mensagens que são narcisizantes, elas vão comprometidas com o sexual do adulto que é transmitido junto com essas mensagens. Então essa carga de excitação que tem a ver com as fantasias do adulto também são transmitidas como mensagens enigmáticas. Essas mensagens enigmáticas, elas são endereçadas ao bebê, à revelia do adulto, porque o bebê, inclusive, suscita no adulto a reabertura da sua própria situação originária. É muito comum a gente ver o tipo de angústia que alguns bebês trazem, né, e suscitam numa mãe, por exemplo, ou num pai, que, por exemplo, ela tem medo de que deixar o neném dormir sozinho no berço, de que o bebê pode estar morto, ele pode morrer sufocado, né? É uma fantasia razoavelmente comum, né? De que o bebê não está comendo o suficiente, ou de que ele, no caso dos homens, né, uma fantasia com relação aos seus filhos meninos, né, de que ele pode ser gay, ele pode ser afeminado, e esse tipo de fantasia faz com que mensagens enigmáticas, mais ou menos explícitas, comprometidas com as fantasias sexuais, né, infantis daquele adulto, sejam endereçados àquela criança. A ideia do Laplanche é propor que, então, esse duplo conjunto de mensagens, eles vão formar uma tensão impossível de ser desfeita, e é uma tensão tradutiva. Do lado que consegue ser organizado e que vai fazer com que haja, por assim dizer, a pulsão sexual de vida, há todas essas mensagens que a gente consegue organizar em termos de fronteiras corporais, dentro, fora, eu e objeto, que são as traduções mais facilitadas, por assim dizer, na cultura, né? O que eu sou, eu tenho um dentro, eu tenho um fora, eu tenho um interno, etc. O gênero, né? Eu sou menino, eu sou menina, são narrativas, são códigos tradutivos tão poderosos e tão facilitados pela cultura, que eles formam aquilo que vai ser a engrenagem da consciência e da pré-consciência como um todo. Mas nesse processo tradutivo, muita coisa sobra. E essas sobras, esses restos que não conseguiram ser traduzidos dessas mensagens, exatamente porque estavam comprometidos com elementos inconscientes dos adultos, isso que sobrou vai fazer com que sobrem esses restos, e esses restos é o que o Laplanche considera, né, aquilo que vai compor o inconsciente como um todo. Ou seja, restos não traduzidos de mensagens comprometidas com as fantasias inconscientes dos adultos, que por sua vez vão atacar permanentemente o sujeito, exigindo traduções, exigindo um tipo de acolhimento desses elementos sexuais, mortíferos, que não conseguiram, não puderam ser traduzidos naqueles momentos iniciais,
já que a criança tinha poucos elementos tradutivos à disposição dela, né? Já que ela começou esse processo simultaneamente. É fundamental para o Laplanche lembrar a simultaneidade do processo. O eu se constitui ao mesmo tempo que o inconsciente nessa perspectiva do recalcamento originário. O recalcamento originário, ele institui de uma só vez esse duplo funcionamento, né? Um funcionamento egóico e um funcionamento do isso, né? Um funcionamento do processo primário, por assim dizer, que é esse funcionamento do inconsciente atemporal, violento, mortífero, desligante, né? Pois bem, essa perspectiva que a teoria da sedução propõe, a teoria da sedução generalizada propõe, está propondo a psicoterapia como um dispositivo que vai ajudar o paciente a buscar novas traduções desse material que foi traduzido ou precariamente ou nem foi traduzido e que permanece insistindo de forma mortífera, de forma muito violenta a esse tecido narcísico a se abrir para esse material enigmático. Propor a psicoterapia como um certo, a partir dessa perspectiva, né, propor uma análise como um processo de tradução e retradução, aproxima, a meu ver, o Laplanche disso que eu trouxe do Hort e do Freud, em termos de uma concepção do sujeito como um sujeito que é um conjunto, né, de crenças e desejos, que faz a descrição dessas crenças e desejos e cuja descrição vai, obviamente, produzir efeitos pragmáticos na vida desse sujeito. Para o Laplanche, ele vai, inclusive, pintar com cores muito fortes isso, ao propor que a psicanálise é uma anti-hermenêutica, né? Ele vai dizer que o papel do analista é exatamente destraduzir, né? Se o eu, o tempo todo, está tentando traduzir, está tentando fazer síntese dessas mensagens enigmáticas, o papel do analista é produzir um tipo de interpretação que ajude nesse processo de tal maneira que esse tecido narcísico se esgarce um pouco, porque assim que o paciente sai do consultório, ele continua o seu trabalho. A pulsão de síntese, a pulsão a traduzir, é o trabalho que o eu vai fazer meio que automaticamente. Na medida em que ele se constitui, o tempo inteiro o eu está tentando fazer esse trabalho de concatenação, de reticulação, de redescrição do que ele é, né? Então o analista talvez ele tenha essa função de quebra, de corte, de destradução, produzindo assim, o que o Laplanche vai chamar de uma anti-hermenêutica exatamente por isso. Eu acho que a metáfora ela é exagerada, né? Porque, na verdade, para mim, né, para o Hort, o que há são redescrições, né? Então, se eu proponho redescrições mais abertas, né, mais cuidadosas, mais prudentes, é claro que eu estou fazendo isso que o Laplanche está propondo, né? Estou fazendo destraduções, eu estou tentando tornar essas traduções menos rígidas, essas simbolizações menos fechadas, né? menos impermeáveis, né? Eu quero torná-las mais permeáveis, eu quero torná-las mais porosas a novas perspectivas, a alteridade, a essa alteridade interna que me interessa reconhecer e fazer reconhecer numa análise de tal maneira a que eu seja sempre prudente com relação às descrições que eu faço de mim mesmo, na medida em que eu posso o tempo inteiro ser convidado a fazer uma nova descrição, uma descrição mais ampla ou diferente, ou simplesmente diferente. A gente não precisa usar essa metáfora da amplidão permanente, mas da diferença, inclusive acompanhando Derrida, de um devir diferente, um pouco mudado, né? O Nietzsche tem uma imagem muito bonita, né? Assim, que ele chama de Volenda, né? Assim, brincando com a imagem da onda, né? O sujeito como querente, um sujeito que como uma onda vai e volta e nunca é o mesmo, são formas diferentes, eles vão se movimentando, né? Essa ideia da dinâmica do sujeito como sendo aquilo que o sujeito, que representa melhor o sujeito, né? Então acho que esse tipo de imagem, esse tipo de perspectiva faz com que o Laplanche dialogue muito de perto com o que o Hort está trazendo do Nietzsche e do Freud.
Na página 137, por exemplo, eu coloco aqui, né, que o Laplanche está propondo para fazer um certo tipo de um trabalho para fazer a pulsão a traduzir funcionar melhor, né? A análise como um tipo de abrigo para essa pulsão a traduzir, para ela poder acontecer de forma mais branda, mais suave, dela poder acontecer de fato, das nossas traduções não ficarem tão enrijecidas e tão fixas. O Laplanche vai lembrar que o processo de luto é um processo psíquico, né, um trabalho de desligamento que vai servir de modelo para esse tipo de destradução que ele vai propor. Ele vai até inclusive propor a Penélope como metáfora, né? A Penélope está lá à noite desfazendo o tecido, né, destecendo. É diferente de rasgar o tecido, é diferente de quebrar tudo, é diferente de romper tudo, mas é um destecer para tecer de novo, de forma diferente, de forma mais sofisticada talvez, de forma a produzir menos sofrimento. Então essa imagem da Penélope é muito, muito bonita e muito cara para o Laplanche, exatamente porque não é um processo que tem que ser feito com violência, não precisa ser feito com muito desamparo, com muita angústia, com muita agressividade no processo clínico. É um processo que tem um tempo, e vai ter um tempo bem marcado para cada sujeito, mas é um processo cuja imagem metafórica é essa, a descostura e uma recostura, né? A tradução, a destradução e a retradução, uma descrição, uma redescrição, ou seja, um processo de tradução permanente, retradução permanente, né? Na 145 eu falo isso: o inconsciente é o intraduzível, que o ser humano se esforça por traduzir. Intraduzível, mas sem cessar retraduzido. Não se trata de uma psicologia do eu, repito, um movimento de autotradução. O auto, né, é muito enganador nessa expressão aqui. É visto por Laplanche como uma pulsão de tradução, Trieb zu Übersetzung. A pulsão de tradução provém não do tradutor, mas deste intraduzido, ou deste imperfeitamente traduzido, que exige, sem cessar, uma melhor tradução. Então, esse elemento aqui que eu acho que é o ponto fundamental, né? O Laplanche não está propondo que o eu é o tradutor, né? A pulsão a traduzir, né, de alguma maneira, essa potência da síntese, né, esse desejo de síntese é o trabalho do eu. Mas quem impulsiona para o eu trabalhar é o inconsciente. O isso é proposto pelo Laplanche como esse conjunto de restos, né, de mensagens enigmáticas que foram traduzidas, né, os restos dessas mensagens, que permanentemente exigem que o eu trabalhe traduzindo, trabalhe compondo o inconsciente, compondo a consciência, compondo essa rede, de tal maneira a suportar esses elementos, né, essas excitações que a pulsão sexual de morte, né, isso que compõe o inconsciente, propõe o tempo todo para a consciência. Queria só terminar apontando então para essa perspectiva que também me parece antifascista na teoria da sedução generalizada. Conceber o inconsciente como algo intraduzível, como algo que o tempo todo nos propõe novas traduções, nos impõe a tarefa de não só uma retradução infinita, mas a tarefa da prudência, no sentido de: será que eu sei mesmo o que eu desejo? Será que eu sei mesmo o que eu sou? Como eu devo amar? O que eu causo no outro? O que o outro traz para mim? Como ele me afeta? Como eu afeto o outro? Esse efeito de prudência, do reconhecimento dessa alteridade interna. Eu quero propor que isso é uma imagem também antifascista que o Laplanche vai trazer para a psicanálise. O inconsciente, então, não é um outro eu, não é de forma nenhuma estruturado, não é um tipo de sujeito, não é um tipo de homúnculo que deve ser descoberto, né, por um certo tipo de estrutura ou fantasia fundamental que está ali dentro, que a gente pode finalmente descobri-lo de alguma forma.
Ao contrário, o inconsciente é aquilo que é refratário em absoluto, num grau máximo, a uma descrição final. E o fato dele ser refratário a esse tipo de descrição final, de uma descrição identitária de qualquer tipo, faz com que nós mesmos sejamos também, por efeito disso, refratários a uma descrição final, uma descrição metafísica, identitária, permanente, que nunca vai receber a possibilidade de uma mudança. Isso, tratar o inconsciente a partir dessa perspectiva, tem uma consequência antifascista. Eu lembro da metáfora do Freud, sempre gosto de trabalhar essa metáfora a partir dessa perspectiva, de que a análise dos sonhos leva ao umbigo dos sonhos, né? O Freud trouxe essa metáfora no início da psicanálise, né? No livro lá da Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, ele vai trazer essa metáfora para dizer o seguinte: olha, a interpretação, ou seja, depois de tanto trabalho de tradução, destradução, interpretação, o que a gente descobre, e o que a gente talvez tenha que descobrir, é que o sonho brota do seu umbigo. E a metáfora do Freud é uma metáfora engraçada. Ele diz: assim como o micélio, o umbigo do seu o cogumelo do seu micélio, né? Ou seja, tem uma rede reticular lá profunda que a gente nunca vai saber a origem, o fim, se é esquerda, se é direita, mas da qual o cogumelo aparece. E o Freud vai insistir: bom, o sonho também é esse cogumelo que apareceu desse umbigo, o qual nós nunca saberemos descrever, nós nunca saberemos identificar numa identidade metafísica, pronta, pura. Esse tipo de imagem que a psicanálise produz pode ser lida junto desse projeto pragmatista e, a meu ver, o projeto da teoria da sedução generalizada, como um projeto muito amplo, né? Assim, que eu quero fazer aproximado do Foucault, da estética da existência, no sentido de produzir teorias, né, psicanalíticas ligadas às ciências humanas de maneira geral, que nos protejam, né, essas teorias, de descrições finalísticas, descrições essencialistas, que eu estou chamando aqui de fascistas, na medida em que são descrições que não apenas enrijecem aquilo que os sujeitos podem ser, né, mas também porque são fascistas, porque têm efeitos de produção, efeitos pragmáticos de produção de relações de poder, que certamente são relações de soberania, ou seja, acabam por produzir relações que têm efeitos de submissão, que a gente tem que ficar atento o tempo todo para desconstruir, para proteger os mais fracos, para proteger aqueles que estão em condição de subalternidade, de tal maneira a fazer com que esses subalternos não só sejam protegidos, como eles mesmos alcancem determinados dispositivos, e a análise pode ser um deles, dispositivos para se empoderarem, né? Então, a análise como um processo de empoderamento, no sentido de que ela é um dispositivo também que vai propor um processo de retradução ou redescrição, de tal maneira a fazer reconhecer esses umbigos, esses elementos da pulsão sexual de morte que são as nossas reservas antifascistas. Então, essa é a ideia geral desse diálogo. Dá tempo de a gente fazer uma perguntinha? Tá, tranquilo. Bom, então, primeiro queria te agradecer, e agradecer o Vinícius, Matheus, que estão aí, que providenciaram o equipamento do vídeo para a gente poder registrar esse momento bacana. Te agradecer, então, em nome do PPGEL, a sua presença aqui para poder debater esse tema e discutir com a gente. E eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? Primeiro, me ocorreu assim como fato, me chamou a atenção isso, né? A ideia de você estar utilizando esses personagens conceituais, né? Dramatizando com esses conceitos, que seria essa figura do ironista liberal e do humorista em Freud. E aí eu queria comentar um pouco de algumas consequências dessa figura, dessas duas figuras, mas sobretudo do ironista liberal, no que tange duas áreas de conhecimento que a gente está aqui confrontado, que são os estudos literários e a psicologia. Então, primeiro, do ponto de vista dos estudos literários, né, a gente tem é como se os estudos literários os obrigassem a adotar uma postura mais ou menos como um ironista liberal, no sentido em que, quando a gente lida com escolas, né, de interpretação, a gente tem afinidades, aproximações, mas eu acho que
fica muito claro para quem estuda teoria literária que realmente é impossível se tomar uma decisão por um vocabulário final, né? E simplesmente achar, por exemplo, que o formalismo russo é melhor, ou de repente pensar que a estética da recepção que veio depois é melhor que o formalismo russo cronologicamente anterior na história. Quer dizer, o que a gente observa nesse estudo das teorias literárias, né, é que cada uma constitui um vocabulário mesmo para atacar certas questões específicas, e aí são elementos de gosto, né, que vão nos aproximando, mas certamente um vocabulário não dá conta de todas as questões da literatura. A literatura também é um elemento assim, classicamente pensado como inesgotável, né, do ponto de vista da descrição, todos são, mas assim, acho que a condição literária explicita isso mais, né? Então, acho que essa figura é útil para a gente compreender essa situação epistemológica, né? E uma outra dentro da psicologia que eu já quero adicionar também um comentário e uma pergunta, né? Bom, na psicologia é muito comum a gente ver, assim, acompanhando as trajetórias dos nossos alunos, né? A respeito até da questão de como se posicionar em relação à diversidade de campos teóricos, né, que existem dentro da psicologia. E às vezes uma questão que atravessa, né, assim, essa relação com as teorias é exatamente esse problema. Eu acho que, de certa maneira, essa categoria traz um alento para a gente, porque a gente se encontra numa categoria que é, poxa, como é que eu vou fazer quando eu me identifico com diversos vocabulários, ou às vezes me identifico mais com um, mas tenho consciência que esse vocabulário não pode oferecer todas as respostas para as dúvidas que eu tenho, e às vezes acontece, como você mesmo disse, que esse mesmo vocabulário, por mais que eu simpatize dele, em certos momentos ele produz enunciados que eu não subscrevo. Você pensar a própria psicanálise. Quem lê psicanálise é impossível você, em algum momento ou outro, não ter, né, como você mesmo apontou aqui, uma certa discordância pequena em relação à forma como o Laplanche pensa a destradução, né? Em outros casos, por exemplo, a dificuldade de lidar com uma teoria de final de análise, como os lacanianos, né? Então, se você lê a teoria de Lacan e pensar que ela é interessante em vários aspectos, por exemplo, que tange a questão de um final de análise, não subscrever esse vocabulário, né? Então, de alguma maneira, eu fiquei pensando assim, como que essa postura do ironista liberal, ela tem a ver aí, né, assim, usando o próprio vocabulário da sua apresentação, com algo um pouco difícil, porque seria sustentar, né, ser ironista liberal, no fim das contas, é sustentar, resistir a esse código, essa narrativa recalcadora. E isso tem um preço. Né? Porque isso tem um preço para o aluno também, quando o aluno chega lá, eu não sou nada, eu não sou comportamental, não sou... Quer dizer, não tem um lugar que ele se identifique, porque ele está, de alguma maneira, não tomou uma decisão quanto a essa palavra final. Então eu fiquei pensando assim que, por mais que essas figuras do humorista em Freud e do ironista liberal, elas tenham umas aproximações, elas têm essa diferença também, porque de alguma maneira o lugar que o ironista liberal sustenta é um lugar do não recalque, dessa abertura permanente, né? Porque na medida em que a adesão a um vocabulário final, você tem que recalcar certas questões para, né, poder seguir em frente com aquilo ali. E a gente sabe que isso tem consequências institucionais, né, de um projeto político. Quer dizer, muitas vezes para abraçar um projeto político, você tem que fazer algum tipo de vista grossa para alguns elementos, né, não muito bem determinados ou que estão ali. Assim, a gente sabe que isso na nossa prática a gente enfrenta isso. Enquanto que a figura do humorista em Freud faz essa denúncia, né, que é um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela transforma a realidade, ela transforma no nível interno. E aí me lembra um pouco, quando você citou esse exemplo, né, de segunda-feira, um enforcado, que bela forma de começar a semana, é mais ou menos como a gente pensar o caso, por exemplo, do psicólogo de RH que redescreve, entendeu, uma contingência, uma contingência ruim para o empregado, para dizer que aquilo, isso aqui na verdade não é tão ruim, vai te motivar. Vamos diminuir sua jornada para 6 horas, mas você vai ter mais tempo fora da empresa para poder... Né, quer dizer, você também criar essa possibilidade de redescrição, como você estava dizendo também, que pode ser usada para bem ou para mal. Né? Mas que, de alguma maneira, a gente pode pensar que, eu não sei, é uma hipótese, né? Estou tentando arriscar, e a pergunta que estou dirigindo para você. Até que ponto esse humor, na medida em que ele transforma essa realidade interna, ele também não engendra um certo recalcamento dessa condição externa que permanece a mesma? Né? Isso é uma pergunta, quer dizer... Mas eu entendo também quando você diz que, né, se a gente pensar que esse dentro e fora são códigos recalcadores, de alguma maneira, quando o cara redescreve dessa maneira, né, assim, poxa, segunda-feira, um belo dia de começar a semana, talvez seja mesmo, né? Se pensar que a gente não sabe o que espera do outro lado, não tem vocabulário final, então, né, vai que não acabou, né, tem alguma coisa lá.
Então, assim, a pergunta seria essa, né, Fábio? Assim, como é que você vê isso? Porque, de alguma maneira, acho que fica claro para mim que a postura do ironista liberal é de sustentar uma posição de não recalcamento, uma abertura a algo cujo empuxo é na direção do recalcamento, né? Escolher uma identidade, escolher uma teoria, e aí você recalca outros aspectos ligados assim, a essa não escolha. Enquanto que o humorista ele estaria aí, talvez, trabalhando um pouco a favor de um certo recalcamento. Como é que você vê isso? Pois a gente pode pensar o seguinte: toda identidade, se a gente falar de identidade, já estamos falando de recalcamento, né? A identidade do ironista liberal é uma identidade, né? Então, esse sujeito que eu gosto de escrever, né, como um sujeito burguês, né, aberto, prudente, paciente, né, com relação às descrições que ele sabe que não são finais, mas que ele tem que usar por enquanto, né, que sabe usar essas descrições na medida em que ele está mais aberto a receber outras descrições, a fazer outras descrições de si mesmo, do mundo. Ele está recalcando, ele está claramente recalcando, ele está recalcando desejos que ele inclusive pode e deve reconhecer nele, por exemplo, desejos de escravizar alguém, seus desejos sádicos, seus desejos brutais, né? O Roth gosta de falar desse outro bruto, né? Que a gente vai recalcando na medida em que esse processo civilizatório vai avançando, por assim dizer. Por mais que ele saiba que não é um avanço, mas é a permanência por causa do recalcamento, né, desses discursos que têm nos descrito cada vez mais, de forma mais eficaz, como sujeitos liberais, né? Sujeitos que querem sim manter o recalcamento da identidade corporal, né, querem manter o recalcamento do uso não violento dos corpos, né, que abomina a escravidão, abomina sujeições aviltantes. Tudo isso faz parte de um processo de recalcamento que a gente vai tolerando. Parece que nas duas imagens a questão é escolher o recalcamento, não é deixar de recalcar, né? A velha frase, né, sempre lembrada do Freud, transformar o sofrimento histérico em sofrimento comum, né? Antes da interpretação dos sonhos, inclusive, né, está no estudo sobre histeria, aponta um pouquinho para isso, né? Então, se tem um sofrimento neurótico, dá sempre essa sensação assim, você está sofrendo demais, né? Tem um plus de sofrimento que a análise pode diminuir, não te libertando do recalcamento, não te libertando do inconsciente. Isso não vou te garantir, porque é impossível, estou partindo do pressuposto que isso é impossível. Mas eu posso diminuir seu sofrimento, posso fazer com que você use traduções mais flexíveis, porque você estava achando que só dava para traduzir de um jeito. Você tem uma tradução tão fixa e tão presa a um código narrativo tão banal, que se você ampliar o seu código, e a literatura é o paradigma disso, né? Veja quantos mundos a gente pode inventar, veja só quantos modos a gente pode descrever, né? Você também pode fazer isso com relação a você mesmo. Então, dizer isso não quer dizer eu estou liberando o sujeito do recalcamento, né? Mas eu estou querendo dizer que há recalcamentos mais flexíveis, né? A gente pode pensar na força em termos quantitativos e na força em termos qualitativos do recalque, né? Porque eu estou partindo do pressuposto que na situação originária as condições de recalcamento são específicas. Às vezes eu tive pouco vocabulário mesmo, às vezes eu tive pouco holding, tive pouco elemento mesmo para, de alguma maneira, me ajudar a traduzir, né? Tive adultos que não foram suficientemente bons para me darem vocabulário, ou carinho, ou cuidado suficiente para que essas traduções fossem menos recalcantes ou tivessem um recalcamento menos violento. Na análise, o que acontece é uma reabertura da situação originária. E minha analista, ela pode me ajudar nesse processo na medida em que ela vai apontando para esses vocabulários, para essas traduções como fixas demais, infantis demais, né, duras demais, e me ajuda a produzir isso que eu acho que é uma das finalidades da análise, que é essa flexibilidade, essa flexibilização, essa ideia de uma porosidade maior, né? O que não quer dizer uma liberdade total, um tipo de renúncia, né, a essa ideia de identidade. A identidade está lá. A metáfora do barco de Neurath é uma metáfora sempre útil, né?
Eu posso sair com um barco e tal, ir modificando o meu barco, mas eu não posso desmontar ele inteiro no mar. Mas dá para desmontar uma parte, dá para desmontar um outro pedaço e tal, mas assim, o barco inteiro não é interessante, porque vai afundar e vou perder tudo. Mas modificá-lo ao longo do trajeto, sem perder o barco em si, né, sem perder a unidade, eu acho que esse é o processo, né? Fazer com que as pessoas, num processo psicoterapêutico, não se percam, não se desmontem inteiro. Eu acho que isso não é o objetivo de uma análise, né? Um desmonte do sujeito, um apagamento do eu, um esgarçar muito violento do eu, produzindo muito desamparo, muita angústia. Acho que não é o processo, também não é o método, que eu acho que é interessante numa análise, mas um processo cuidadoso, né, ético, respeitando o tempo de cada sujeito, produzir destraduções que sim vão angustiar, que vão sim mobilizar angústia, mas que essas destraduções elas sirvam para um espaçamento melhor, para traduções novas, mais sofisticadas, mais interessantes, né? Que estejam, claro, sempre sob escrutínio desse sujeito da análise, né? Vamos pensar o que está acontecendo, né? Aí o estudante de psicologia que você citou, ele vai ter que se adequar. Esse diálogo também está em questão, as nossas narrativas com as narrativas que nos importam, né? Sobre as quais a gente vive. Ele vai ter que optar, né? Inclusive para saber que existe um espaço, e esse espaço tem que ser elogiado, que é a universidade. Existe um espaço para a crítica, né? Mas é a partir de uma identidade que a gente desmonta um pedacinho, né? Então situa num lugar, né? Se situa numa teoria e nada impede que você desmonte, desconstrua, refaça, agregue coisas, né? A ideia é um pouco essa, assim, convidar para a identidade, mas fazer esse convite sempre com a ressalva antirreligiosa, antifascista, né? E só há um lugar que pode fazer isso com segurança na nossa cultura, é a universidade, né? Então, se a universidade ela se mantém como esse lugar, né, o lugar da crítica, o resto vai se fazendo aos poucos. Mas recusar a identidade de uma vez por todas não é a perspectiva do Hort ou do Foucault, de jeito nenhum. Eu estou pensando aqui na leitura que o Foucault faz do Was ist die Aufklärung, né, do Kant, o que é o esclarecimento. E nesse artiguinho do Foucault, né, nessa aula do Foucault, ele vai dizer, olha, o que o Kant está propondo a crítica é liberada, ela tem que ser livre. Mas para ser livre, ela precisa de um espaço de proteção, né? Então, o espaço é a universidade. Então, assim, a gente tem que proteger os nossos alunos, né? O livre pensamento deles, né? De tal maneira a dizer, olha, tem esses limites epistemológicos, políticos, teóricos, né? Para você pensar e fazer essa crítica. Você pode circular, pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Pragmatismo com psicanálise, literatura, pode fazer, beleza, mas você vai estar aberto às críticas, você vai ter que responder a isso. E vai ter que saber os lugares que já existem para que esses discursos circulem, né? Para que você seja ouvido, inclusive para que sua crítica seja ouvida, para que ela tenha efeito, né? Mas então a ideia não é decompor toda a identidade, né? A crítica do Derrida também não é essa, assim, de vamos acabar com as identidades, né? Agora é tudo devir. Não me parece que seja isso que ele está propondo, né? Vamos acreditar um pouco menos, porque é perigoso. Ele está só apontando para o perigo de acreditar demais, de ser religioso demais, né? Religioso no pior sentido desse termo, né? Assim, de estar totalmente inflexível a descrições autoritárias e de mantê-las autoritárias, de mantê-las diferentes das minhas, né? Suportar um pouco a diferença, dar conta da diferença e quem sabe, esse é um objetivo, se alegrar com as diferenças. Que bom que tem pessoas que não pensam, que não sentem, que não desejam as mesmas coisas que eu. O jogo é de tentar aumentar essa presença e esse reconhecimento da alteridade externa e, no caso da análise, uma alteridade interna. Suportar, dar conta dela, saber conviver melhor com ela. Não é nem de acabar com a identidade e nem de acabar com a alteridade, né? Parece que o jogo para o Laplanche é muito
conflito vai rolar, né? Mas que bom que a gente constrói um espaço no qual os conflitos podem ser vividos de maneira menos mortífera, menos agressiva, de tal maneira que as identidades não se decomponham de uma vez por todas e que a alteridade também não seja apagada de uma vez por todas. Então a ideia é tentar manter essa imagem, né, da beligerância, mas de uma beligerância construtiva, criativa, né, que seja fonte de criatividade também. Pessoas querem deixar uma questão, comentários? Tá bom, então eu vou te agradecer mais uma vez, Fábio. Valeu demais. Valeu demais. Bacana, obrigado. Viu? Valeu. Vamos fazer umas outras aí. Vamos. Obrigado, Valeu. gente. Obrigado, Força gente. instrumental. Valeu.